Hoje eu não posso deixar de externar a minha alegria por ver tantos militares aqui. Raro isso. Muitos bombeiros com suas famílias, militares de outras forças também. Os civis eu não falo porque estão sempre aqui, são o nosso suporte. Mas para todo capelão militar é uma alegria muito grande ver os seus filhos na paróquia. Todos são filhos, por favor. Tá? Mas é porque o nosso pastoreio primeiro, por mandato da igreja, é junto à família militar. Embora, uma vez que somos padres católicos, nós estamos aí para todos, não discriminamos ninguém. Que isso fique muito claro. E aqui eu aproveito para mandar o recado. Caríssimos militares, tomem posse daquilo que é seu. Correspondam ao amor da igreja. A gente vê uma escassez de vocações enorme, e no entanto a Igreja Católica pega um padre e coloca ali, exclusivamente, quase que exclusivamente, tá? Exclusivamente entre aspas, para os militares, para dar acesso rápido, em especial a nós, aqui, bombeiros, PMs, que trabalhamos sob forte estresse. Então a igreja, como mãe, sensível, planta uma embaixada no meio militar. Mas, lamentavelmente, a maioria não se congrega. E se não fossem os nossos queridos civis, eu posso dizer para vocês, não sei se essa paróquia estaria aberta. E eu vou dizer para vocês outra coisa, eu gostaria muito de colocar uma missa aqui domingo à noite, mas eu não vou ter estrutura. O dia que eu tiver estrutura, o dia que vocês, povo de Deus, se organizarem, e sobretudo os militares, serem, padre, estamos aqui, vai ter missa aqui, domingo à noite. Então, está feito aqui o apelo, espalhem a notícia entre os irmãos militares, porque o bombeiro quase que só aparece aqui, na hora da necessidade. Nós estamos aí, vamos atender, por favor. Tá? Mas que tal construirmos juntos o reino de Deus? Tá? Olha que bonito hoje. Cadê o diácono Batista? Vem aqui, diácono. Nós temos o diácono Batista com a família inteira aqui, olha aí. A esposa Patrícia, o filho, agora não sei quem é Daniel e quem é Mateus, né? Porque é original e xerox. O diácono e o Mateus, que está servindo de coroinha hoje pela primeira vez. Tá? Olha que lindo isso. E olha que bonito também essa família aqui inteira. Tem o bombeiro e a família toda, inclusive pai, mãe, neto, está todo mundo aqui. Eu agradeço de coração, isso me enternece, isso hoje me chamou a atenção. E olha, uma coisa importante, tanto aqui na família do diácono Batista, quanto na de vocês, eu posso garantir. Se continuarem assim, firmes na igreja, não se preocupem com esses problemas psiquiátricos que estão assolando tantas pessoas. Vou dizer uma coisinha para vocês. Esses dias, bateram à minha porta, me convocando para dar uma palestra sobre educação dos filhos. Topei na hora. Para as equipes de Nossa Senhora. E aí, entrei em oração, comecei a pedir ao Espírito Santo, que é o Espírito da sabedoria, luzes. A gente sempre tem mais ou menos uma ideia de como vai abordar, mas sempre, depois da oração, a mente se esclarece. E aí, na hora, me veio a ideia de chamar uma psicóloga para falar junto comigo. Ela abordando o lado psicológico da educação dos filhos e eu o lado teológico.
Acabou que a palestra, por motivo de força maior, foi cancelada, mas fica aqui a minha promessa de organizar um evento sobre educação dos filhos. Igual nós realizamos os 2 eventos inéditos e únicos no Distrito Federal, que foram o workshop sobre sofrimento e o workshop sobre felicidade. Padre Alexandre está no confessionário para quem quiser se confessar. Pela primeira vez, esses 2 temas que são basilares no existencial humano foram abordados de forma bem completa. Nós vimos o que a filosofia, a psicologia, a psiquiatria e a teologia têm a dizer sobre esses assuntos. E aí, Deus me inspirou a fazer o evento sobre a educação dos filhos, chamando os mesmos profissionais. Não sei se filósofos vão caber, estou ainda pensando aqui, mas com certeza, psicólogo, psiquiatra e teólogo, sacerdote. Porque hoje é incrível o que está acontecendo com as crianças e com os jovens. Antigamente, quem é da década de 70, como eu, não tinha tanta depressão, os jovens não se cortavam, não tinha essa loucura. E tantos outros problemas, crianças com ansiedade, excesso de crianças hiperativas. Então está acontecendo algo. Eu vou me reunir com esses profissionais para a gente debater o assunto, me ocorre até chamar médico. Por conta de questões alimentares, porque um filho se alimenta também, e a gente está vendo tanta criança obesa, com triglicerídeos lá em cima, colesterol lá em cima, aos 4 anos de idade, com cada fundo de garrafa. Eu já tive a oportunidade de dizer por quê. Excesso de telas, excesso de comida industrializada, que é o cala-boca que o pai e a mãe dão, porque o menino está enchendo o saco, como dizem no popular. Então dá uma tela e entope de comida lixo, está tudo bem. Só que não. Então, meus irmãos, nós temos que trabalhar prevenção. E eu digo a vocês que a melhor prevenção é trazer os filhos para a igreja. É dar exemplo de fé dentro de casa. Porque se o pai e a mãe são minimalistas, só de missa dominical, e rezam só o Pai Nosso, Ave Maria, o Glória à Noite, dançou. Esquece. Seu filho vai ser engolido. O mundo vai falar mais alto, as telas vão dominar, as amizades, as escolas apodrecidas, entupidas do politicamente correto, ideologia de gênero, abortismo e outros lixos. Então, muitíssimo cuidado. A família do diácono eu acompanho e conheço. E não tem ninguém pirando o cabeção lá. Não, nenhum dos filhos se cortou. Ou passa por isso que a gente vê tantos jovens passando. Então, o assunto é prevenção. Se seus filhos virem vocês se confessando, tendo uma vida centrada em Deus, e aqui está o X da questão. Não é o pai e a mãe que dão uma satisfaçãozinha para Deus no fim de semana, e que creem, mas que vivem em função do mundo, das realizações do mundo, do glamour do mundo, dos prazeres do mundo, vivem aí na ostentação, só no oba-oba. Isso não é suficiente. Isso não vai gerar filhos
centrados em Deus, com desejo de céu, com desejo de santidade. Eu fico chocado, chocado é a palavra. Quantos pais católicos acham normal e até incentivam namoro aos 12, 13, 14 anos? Onde no planeta? Onde vocês estão com a cabeça, pelo amor de Deus? Fala para mim, se um adolescente de 14, 15, 16 anos tem maturidade para enfrentar um relacionamento, se tem por acaso condição financeira de sustentar uma família, se na nossa fé namoro é o período em que o homem e a mulher, homem e mulher, vão se conhecer para ver se tem afinidade, se os valores batem, para constituir família. Esse é o objetivo. Não é curtir, não é beijar na boca, não é transar, muito menos isso. Quer companhia? Para isso existe amizade. Agora, que história é essa? E está assim, ó, de gente na igreja. Dando contra-testemunho. Católicos que não têm coragem de ser diferentes, que sofrem de um pecado chamado respeito humano. Está lá a mulher católica de biquíni na praia, seminua, não entende que corpo é para ser escondido, não é para ser mostrado, sendo motivo de escândalo. Então, assim está a catolicidade hoje. E é por isso que a Bíblia diz que a porta do céu é estreita. E o pior de tudo, a criatura escuta um discurso como esse, e ao invés de botar o rabo entre as pernas, como se diz no Nordeste, vestir as sandalinhas da humildade e falar: Senhor, isso que o Padre está falando procede, me ajuda a mudar. É difícil para mim, mas eu quero. Não. A criatura começa a ficar irritada e sai da igreja batendo as tamancas. E daqui a pouco vai para uma seita. É isso. Infantilismo espiritual. Porque nunca foi católico. Porque isso não é comportamento de católico. Católico verdadeiro, não. Quantos pais não deixam os filhos sucumbirem a essas modas, que são a tradução do feio, da feiura, que é própria do demônio. Porque o que é próprio de Deus é o belo. Assistam na internet as artes do belo. Nossos jovens precisam ser educados na beleza. Agora estão aí, enchendo o corpo de adereço, focinheira de porco e outros bichos mais. Aí achando fera, velho. Até o modo de falar. Nossos jovens, muitos não sabem mais falar. Então nós temos que educar com paciência, ensinar. Ninguém sai batendo de frente, mas a gente tem que ser firme. Tem que mostrar um padrão. Quem manda na sua casa é você. Sua esposa. Não é seu filho, sua filha, não. Então, caríssimos, esse exemplo de pai e de mãe conquista. Esse exemplo de pai e de mãe gera outros seres humanos. Assim são os filhos dos católicos verdadeiros. E nós não vemos problemas com eles. Agora, começa a namorar cedo, se expõe ao sexo, isso é fato. Daqui a pouco está lá a menina grávida. E o resto da história vocês já sabem como é que é. Família que cresce desestruturada, separação. Aí daqui a pouco perde a fé porque o primeiro casamento não deu certo. Aí a culpa é da igreja, que é quadrada, que é careta. Né? Bom, isso foi só a introdução, tá? Uma inspiração que me bateu, porque o Espírito Santo fala com a gente. Mas hoje, nós estamos aqui para celebrar a Santíssima Trindade. Como é o nosso Deus conforme os ensinamentos da igreja?
Ele é uno. Um só Deus. E trino ao mesmo tempo. Um só Deus em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E todas as pessoas são igualmente eternas, ou seja, Deus não teve princípio nem terá fim, igualmente onipotentes, tudo podem. Não é assim que o Pai é mais poderoso que o Filho, né? Às vezes a gente pensa, por conta da realidade humana, o Pai vem antes do Filho, né? E sabe mais que o Filho até uma certa idade, de repente. Não, na Trindade não é assim. Igualmente onipresentes, onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo. Igualmente oniscientes, ou seja, tudo sabem. O que uma pessoa sabe, as outras todas sabem. A Trindade é um dos mistérios escondidos em Deus, que não podem ser conhecidos se não forem revelados. Em outras palavras, o homem não poderia chegar a intuir um Deus como é o nosso Deus, uno e trino. Impossível para a razão humana. E este dado nos vem pela revelação. A nossa fé é uma fé de mistérios. A gente vê aí pessoas excessivamente racionalistas, que às vezes dizem, o catolicismo é muito fantástico, fantasioso. Por que Deus não perdoou Adão e Eva logo ali no paraíso e pronto? Quanta complicação. E esse negócio de comer Deus? Criatura comendo o Criador? As palavras do Santo Coradás, que deixam nós padres assim, estarrecidos. Ele diz, vede o poder do sacerdote, as palavras do sacerdote, o pão se transforma em Deus. Isto é infinitamente mais do que criar o mundo. Para pensar se não é. O sacerdote cria Deus na Eucaristia. Isso deixa assim a gente com a cabeça meio tonta. Quem somos nós, padres? Que não somos diferentes de vocês, de ninguém. Tão miseráveis quanto. Pois bem, estes são os mistérios da nossa fé. Agora, nós aceitamos tudo isso, porque foi revelado. Simples assim. Qual é o objetivo do milagre na fé? Não é a conversão? Deus permitiu que os profetas fizessem milagres para que as pessoas acreditassem que eles eram porta-vozes de Deus. O que eles falavam acontecia. Eles tinham poderes que outros seres humanos não tinham. E aí a gente começa a ver toda uma revelação de Deus através dos profetas, toda uma fórmula moral que começou a elevar a humanidade. Uma receita completamente conforme a nossa natureza, completamente voltada para o bem de todos nós, enquanto raça. Eles tinham também uma conduta moral diferente, fizeram profecias que se confirmaram ao longo da história. Jesus foi profetizado, se encarnou, nós vemos ele na sua pregação, inclusive fazendo questão de mostrar como as profecias do Messias se encaixavam nele. E aí Jesus se encarna e dá o show que deu, me permitam aí a expressão, que nenhum outro ser humano deu. Não teve um Buda, um Maomé, um Kardec, ninguém
com respeito a esses fundadores dessas religiões, que tenha feito o que Jesus fez, que tenha a sabedoria de Jesus. Falaram coisas boas, sim. Vejam que interessante, o psiquiatra ateu Augusto Cury se converteu ao cristianismo lendo a Bíblia. Ele fez questão de escrever uma obra intitulada Análise da Inteligência de Cristo, porque viu ali um homem diferenciado, muito inteligente, acima dos outros. E é por isso que nós cremos, porque ele disse ser Deus, deu provas disso pelos milagres que fez. Nós cremos pelo testemunho dos mártires do início do cristianismo, que deram as suas vidas por causa das certezas a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é louco de dar a sua vida por uma fábula, por uma mentira? Ninguém. Nós cremos também por causa dos frutos do cristianismo na humanidade ao longo dos tempos. Quantos? Na ciência. Veja aí as universidades, escolas, hospitais. Pintura, escultura, música. Artes, no geral. Mudou a cara da humanidade, a orientação da humanidade. A cultura humana, radicalmente. Cremos porque a Bíblia, que é o livro que revela a Santíssima Trindade, é o livro mais lido e mais traduzido de todos os tempos. É ler a Bíblia e ver ali o manual de instruções do ser humano. Um livro que, quando lido, mais tem transformado vidas ao longo dos séculos do que qualquer outro. E cremos também, por causa dos milagres avassaladores da nossa fé, os milagres eucarísticos, que só nós temos, só nós católicos. Nenhuma outra cepa cristã tem, nem os ortodoxos, que tem Eucaristia válida. Eu consultei um padre ortodoxo, amigo, e perguntei, o senhor tem notícia de algum milagre eucarístico? Para quem não sabe, os milagres eucarísticos foram milagres de transformação da hóstia no corpo de Cristo e do vinho no sangue, mas de modo real. Ou seja, a hóstia consagrada virando verdadeira carne e o vinho virando verdadeiro sangue. Nós não temos só o milagre eucarístico de Lanciano, que foi confirmado pela ciência, senão que nós temos centenas. São muitos. Não vou saber exatamente quantos, mas são muitos. Pois bem, vem aí inclusive um filme, inspirado por aquele jovem Carlo Acutis, que era apaixonado pela Eucaristia e tinha esse sonho de apresentar os milagres para o mundo. Aguardem que está para ser lançado esse ano e não deixem de assistir. Então, temos os milagres eucarísticos, temos os corpos incorruptos dos nossos santos. Morreram e os corpos ficaram intactos. Você não vê isso em outro credo, nenhum outro. Não tem corpo de pastor evangélico incorrupto. Supostamente, os evangélicos que querem ter a vida tão centrada em Jesus e procuram ter. Em princípio, uma vez que nós, segundo eles, somos idólatras, desviamos o foco, eles com muito mais razão teriam que ter lá corpos incorruptos. E não tem. Eu sei de um corpo incorrupto de um monge budista. Saiu no UOL. Mas as especulações eram de que
as condições de sepultamento, de temperatura do local, e também um tipo de alimentação, de chá que ele tomava, podem ter gerado esse fenômeno. Mas, quando eu fiz a pesquisa, em várias línguas diferentes, não achei nada. Só aqui, na Igreja Católica. E aí eu pergunto, por que será? Você já se perguntou isso? Vejam que os santos todos tiveram em comum o quê? Obediência a Deus através dos ensinamentos da igreja. Foram homens e mulheres de oração, de adoração, de Eucaristia, que viveram tudo que a igreja ensinou. Eles não eram produções independentes, saíram lendo a Bíblia por sua conta, e aí o milagre aconteceu. Não. Isso diz alguma coisa para você? Tantas curas. Curas então, meu Deus do céu. Vai lá em Aparecida, entra na sala dos milagres para você ver. Coisas incríveis. O milagre que mais me impressionou de todos que eu vi lá, foi de um homem, degolado literalmente. Ele trabalhava numa fábrica e uma lâmina serrada se soltou e degolou o cara. Alguém na fábrica teve a feliz ideia de ligar para a mãe, olha, vem para cá, seu filho vai morrer. Ele está se esvaindo em sangue, aconteceu um acidente. Na hora essa mulher caiu de joelho, clamou a Nossa Senhora Aparecida. E depois tem a foto do cara igual um Frankenstein. A goela toda costurada, a coisa mais feia de se ver. Cada ponto enorme, segurando a imagem da Nossa Senhora Aparecida. Tá bom para você? Vai lá dar uma olhada. Vai para Lourdes, vai para os grandes santuários. Então, esse é o nosso grande diferencial. Eu fico de cara. Como é que católico vira evangélico? Como? Virar as costas para a Eucaristia? Será que não entende o que a palavra de Deus diz? Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem a vida em si? Tomai todos e comer isto é o meu corpo, está lá afirmado. Tomai todos e beber isto é o meu sangue. Eles caem nesse pecado do racionalismo. O Criador sendo comido pela criatura. É isso, pega e lê João 6. O pessoal já se escandalizou ali de entrada, quando Jesus veio com o discurso do pão da vida. E aí foram embora, está lá escrito. E muitos já não andavam mais com ele. Ele se virou para os apóstolos e falou, e vocês, querem ir? Porta da rua, serventia da casa, só faltou dizer isso. E Pedro disse o quê? Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Qual foi a única coisa que Jesus mandou fazer em sua memória? Jesus não escreveu a Bíblia, não mandou ninguém escrever a Bíblia, embora a Bíblia seja muito importante para nós, mas não é o centro. Porque o centro, Jesus disse, qual deveria ser? Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, tomai todos e beber, isto é o meu sangue, fazei isto em memória de mim. É o que a igreja faz há quase 2000 anos. E aí hoje a gente vê pessoas se escandalizando. Porque tem o padre pedófilo, porque o outro fugiu com a catequista, porque isso, porque aquilo, porque tem teologia da libertação, porque não sei o quê. Meus irmãos, joio e trigo vão crescer juntos. Mostra para mim uma igreja perfeita, eu te garanto que qualquer igreja, ortodoxa, evangélica, centro espírita, todos os lugares, vão ter pessoas santas e pecadores. No fundo, é gente que está doida para dar no pé. Porque o discurso da igreja incomoda. E aí, nós entramos nos mecanismos de defesa da psicologia. Assistam. Mas assistam mesmo. É para assistir. Porque se você não cuidar da sua fé, não fizer o dever de casa direitinho, o mundo vai lhe tragar e vai lhe levar, como tem levado muitos, incautos, porque preguiçosos, porque não estão cumprindo o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. No profissional chegam ao pós-doutorado e são semi-ignorantes, semi-analfabetos na fé. Quem não cuidar da sua fé
vai cair. A Bíblia diz isso. Quem estiver de pé, cuide-se para não cair. A gente se encontra por aí com muita gente soberba. Não, eu não tenho problema com fé, padre. Eu sempre acreditei muito em Deus. A minha fé é igual uma rocha. Quero ver o dia que a sua família for toda tragada por um acidente. Ai, padre, que horror. Eu gosto de choque de realidade. Já vi esse filme. Num minuto começa a blasfemar, odiar a Deus, ou vai lá para o espiritismo, tentar se comunicar com o parente que morreu para se consolar, porque está no fundo do poço. Cuidado. Quem estiver de pé, cuide-se para não cair. É a Bíblia que está dizendo isso, não sou eu. Assistam, então. Thomas Woods, coloca lá, Igreja Construtora da Civilização. Pais, vocês que têm filhos adolescentes, vocês têm obrigação de assistir com seus filhos, porque as escolas estão envenenando a cabeça das nossas crianças contra a igreja, contra Jesus Cristo, os contravalores estão aí. Quem não aprender a valorizar a igreja, não vai amá-la. E aí vai achar que pode prescindir da igreja, que o que interessa é minha fé em Jesus, aí vira protestante. Protestantismo é isso, é Cristo sem igreja. Então Jesus foi um baboca, perdeu tempo ensinando aqueles homens, empoderando, enviando, para quê? Se não precisa se confessar, por que ele deu poder para perdoar os pecados? Por que ele não simplesmente escreveu, ou mandou alguém escrever e disse, leiam isso aqui, rezem e está tudo resolvido? Isso é o protestantismo. Raciocina. Então, eu posso dizer para vocês, a minha adesão à proposta da igreja, ao pé da letra, cego na obediência, só gerou benefícios na minha vida. Na igreja não tem espaço para nenhum Che Guevara, para nenhum agitadorzinho de bandeirinha vermelha. Não tem. Aqui, nós temos uma monarquia. Aqui existe hierarquia. Aqui existe obediência. Aqui existe fidelidade ao fundador. Nada de adaptações e releituras. Não quer, não gosta, cai fora. Tem muita seita aí para você. Agora aqui, não se bagunça o coreto, não. Aqui não é a casa da Noca. Isso aqui é uma igreja séria, seríssima. Apesar dos seus membros pecadores, de um escândalo aqui e ali, vocês podem ver que a igreja atravessa os séculos. Já era para ter sumido, se não fosse uma instituição sobrenatural. Isso me deixa, como diz o jovem, de cara com a igreja. Tantos hereges ao longo do século, tantos pecadores, escândalos, tudo que vocês quiserem, a igreja está firme. E vai continuar até o fim dos tempos. Que as portas do inferno não prevalecerão. Promessa de Jesus. Então, a gente vê aí, esse pessoal que quer respostas cartesianas para a fé. Veja, por favor, o caminho que a igreja ensina para Deus, passa e tem que passar, e não poderia ser diferente. Pela razão, nós somos inteligentes. Não é uma fé fiducial, como aqui propõe Lutero. Crer porque Deus falou, porque é assim e acabou. Deus falou, quem é Deus? Aí começa a investigação. Deus existe? Não, está na Bíblia. O que é a Bíblia? Palavra de Deus, como? Me prova. Esse é o caminho da igreja para Deus. E quem se colocar a caminho, sem preconceitos a priori, com a reta intenção de descobrir a verdade, gente, não tem como não bater no catolicismo. Vou dizer uma coisinha para vocês. Se vocês lerem os grandes convertidos do século XX, isso é um livro, e se vocês forem atrás de ver grandes cientistas ateus convertidos, esses convertidos não se convertem para nenhum outro credo que não o cristianismo. Ou eles viram evangélicos ou viram católicos. Pega lá Francis Collins, pai do Projeto Genoma, ateu roxo.
escreveu A Linguagem de Deus, se converteu. Alan Sandage, companheiro do Edwin Hubble, famoso astrônomo, também. E por aí vai. Alexis Carrel, Prêmio Nobel de Medicina. Quer saber mais? Venha para a catequese aqui. Ah, já tenho todos os sacramentos. Não perguntei. Estou mandando vir para a catequese aqui. Quarta-feira, 19h30. Muitos vão ver que tem muita novidade. Porque eu gosto de trabalhar a consciência. Eu gosto de trabalhar matando a cobra, mostrando o pau, até porque eu já fui racionalista. Eu não perdi a fé em Deus. Mas eu era o São Tomé. Pergunte. Então, podemos sim ir atrás de respostas. E aí nós vamos ver. Deus, nessa delicadeza, através desses milagres todos, confirmando os mistérios. Então, são mistérios que não são, no final das contas. Porque para mim, se o milagre eucarístico aconteceu, está lá a prova. De que o que Jesus falou é verdade. Então, a gente vê esse pessoal que quer fórmulas químicas ou equações matemáticas para a fé, que não aparece com nenhuma proposta satisfatória. Vive na angústia de não ter explicações para a vida, nenhum sentido para o sofrimento, ou mesmo para a própria vida. Coisa que nós temos na fé. Aí, pega a ministra aqui, Marlene. Todo mundo... Pô, padre, é Marlene. Não caiu ainda não? Olha, quando ela desabar, vai desabar de uma vez. Preste atenção nela. Por quê? Porque ficou viúva. O pai morreu agora. Não peguei Marlene deprimida nem um dia. Mas porque é a Marlene? Não, é porque a Marlene é católica e tem fé, ela crê, como a igreja ensina. E assim tantas outras pessoas. Quando a fé é levada a sério. Porque Marlene, antes, não era convertida. Era dessa católica da missinha, né, Marlene? Mudou, começou a seguir o que a igreja ensina ao pé da letra. Eu estou aqui de caô. Pronto. Fez a catequese aqui, Marlene, a pergunta que não quer calar. Tá vendo? Pronto. Faça você o mesmo. Então, muita gente, às vezes, nega a fé para viver em paz com as suas consciências. Uma vez que a fé os interpela a mudarem de vida. E, no fundo, são pessoas que não querem largar seus vícios. Não querem abrir mão do seu egoísmo. Querem ser a medida de todas as coisas. Eu que sei. Um dos grandes problemas que assola o mundo hoje chama-se soberba. Além de egoísmo, materialismo, hedonismo, isso que está levando tanta gente para o buraco, por isso tanto transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, tudo isso aí faz parte, reflete o vazio espiritual ou uma fé defeituosa. Às vezes a pessoa tem até fé, mas é uma fé defeituosa. Tem ansiedade porque não confia na providência divina. Tem síndrome do pânico porque tem medo de morrer. Não sabe o que vem depois. Isso é fé defeituosa. Não teve nenhum santo da igreja com nenhuma piração dessa. Gente, vamos lá. O anjo da guarda está aqui falando. Cuidado. Esse é o meu estilo. Quando eu falo em piração, eu não estou querendo rebaixar quem tem ansiedade. Pelo contrário. Nós temos que ter paciência, nós temos que ter misericórdia, temos que saber falar. Eu até falo sempre brincando, cuidado com o que você vai falar em casa. Porque a criatura chega em casa no padre e diz que você não tem fé. Imagina. Então cuidado, que isso aqui é retórica. Por outro lado, eu estou querendo mostrar justamente isso, a boa notícia. De que vai haver uma blindagem, a partir do momento que a sua fé for assim, vai haver uma blindagem. A menos que não persevere. Fulaninha estava na igreja caminhada, caiu porque tem alguma questão aí. A Bíblia não diz que quem estiver de pé, cuide-se para não cair? Então eu falo de uma blindagem, se a pessoa perseverar até o último momento.
Aliás, isso é o que a gente deve pedir nas nossas orações todos os dias. A perseverança. Papa Francisco, Dom Marconi, Diácono Batista, eu, ninguém. Vocês, ninguém tem um dia garantido se não fizer a sua parte. Então, é verdade que nós não podemos absolutizar, porque tem gente que não crê porque não teve quem lhes expusesse bem a fé. Porque de repente nós não fomos os apóstolos que podemos ser, com a graça de Deus. Então, teve gente que não teve a oportunidade. E por isso eu digo para cada um que está aqui, louve e agradeça a Deus, porque nós nascemos na Arca de Noé. Mas não é a igreja que salva ninguém, não é rótulo. Aqui nós temos 100% dos elementos salvíficos. E vamos aproveitar, porque senão, aquela palavra, não atireis pérolas aos porcos, acaba sendo dirigida para nós. Porque Deus está correndo atrás, está fazendo a parte dele, e nós, surdos, deitados eternamente em berço esplêndido, acomodados, tíbios. Então, eu estou falando mais aqui dos chamados apóstatas, os que conheceram a verdade e a abandonaram. Ou também pessoas que julgam o cristianismo pelas aparências, pelo que ouviram falar, que sequer chegaram a aprofundar. Scott Hahn, que é esse autor, cujos livros eu vendo aqui, porque são fantásticos, que era ministro protestante e se converteu ao catolicismo. Pasmem, Scott Hahn diz nos seus livros, fala da luta dele de convencer padres sobre a beleza e a grandeza do catolicismo dentro de uma universidade católica. Para vocês verem aí os desafios da igreja hoje em dia. Então, Scott Hahn dá um alerta que eu acho muito pertinente. Cuidado, porque uma coisa é o que a igreja é e ensina, e outra coisa é o que dizem que a igreja é e ensina. E a mídia podre, nós estamos vendo a podridão da mídia na política. Esse trabalho tem sido feito ao longo dos anos. Porque o grande inimigo da igreja é o diabo. E o diabo não poupa esforços, porque ele não dorme, em procurar atacar a embaixada de Deus na face da terra. Saibam que existe uma história sobrenatural paralela à história humana. A história humana é a história da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, da independência do Brasil, mas tem a luta entre o bem e o mal que começou no Éden e só termina lá no Apocalipse. Ou quando a gente baixa a sepultura, acaba a guerra espiritual. A Bíblia fala disso. Nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as potestades e principados do mal. Então, pouco a pouco, pedagogicamente Deus foi manifestando a sua realidade íntima, foi nos revelando como Ele é em si, independente de todas as coisas criadas. No Antigo Testamento Ele dá a conhecer, sobretudo, a unidade do seu ser, bem como sua completa distinção do mundo, ou seja, Deus é separado do mundo, é transcendente, e o seu modo de relacionar-se com Ele, com o mundo, conosco, como Criador e Senhor. Ensina-nos de muitas maneiras que é incriado, ou seja, não foi criado por ninguém, que não está limitado a um espaço, ou seja, que é imenso, não pode ser medido. O Antigo Testamento proclama sobretudo a grandeza de Javé, único Deus, Criador e Senhor de todo o universo, mas também o revela como pastor que busca o seu rebanho, que cuida dos seus com mimo e ternura, que perdoa e esquece as frequentes infidelidades do povo eleito. Olha como é o nosso Deus. Ao mesmo tempo vai manifestando a paternidade de Deus Pai,
a encarnação de Deus Filho, que é anunciada pelos profetas, e a ação do Espírito Santo, que vivifica todas as coisas. Já mesmo em Gênesis 1, 26, nós vislumbramos a Santíssima Trindade, ali onde está escrito, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso aí é um plural. Gênesis está lá. E no Novo Testamento nós conhecemos o mistério trinitário através de Jesus. Ele se declara Filho unigênito, enviado pelo Pai ao mundo. Ele nos revelou também a existência do Espírito Santo, junto com o Pai, e enviou-o à igreja para que a santificasse até o fim dos tempos. João 14, 26 diz, o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Vejamos alguns trechos mais da palavra que confirmam a Trindade. O Evangelho de hoje, no versículo 13, diz, quando o Espírito da verdade vier, vos guiará até a verdade completa. Depois, no versículo 15, tudo que tem o Pai é meu. É Cristo quem nos revela a intimidade do mistério trinitário e o convite para que participemos dele. Mateus 11, 27 diz, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. João 5, 19, aquele que me viu, viu também o Pai. Então, caríssimos, quem se encontra com Cristo e entra em uma relação de amizade com Ele, acolhe em sua alma a comunhão trinitária, conforme a promessa de Jesus aos discípulos. Se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos a Ele e faremos morada nele. Isso é um plural, João 14, 23. Então, o mistério da Santíssima Trindade é o ponto de partida de toda a verdade revelada, e a fonte da qual procede a vida sobrenatural, e para a qual nos encaminhamos. Somos filhos do Pai, irmãos e co-herdeiros do Filho, santificados continuamente pelo Espírito Santo. E vejam que bonito, a Igreja Católica comemora, eu gosto muito de chamar a atenção para a riqueza da liturgia. Como a liturgia é uma pedagogia da Igreja para nos ensinar os conteúdos da fé. Então hoje a Igreja chama a atenção para esse dado, que para a pessoa que não entende de teologia, que está lendo lá a Bíblia, passa desapercebido. E na nossa fé, nós amamos as três pessoas, porque você vai para o protestantismo, os pentecostais é o Espírito Santo. A maioria das igrejas é só Jesus, Jesus, Jesus. O Pai fica lá, de lado. Tá? Pega lá, as testemunhas de Jeová é o Pai, Jesus nem Deus é. Por ser o mistério central da vida da igreja, a Santíssima Trindade é continuamente invocada em toda a liturgia. Vejam, nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em seu nome perdoam-se os pecados, a fórmula de absolvição. Deus Pai misericordioso, que reconciliou consigo o mundo pela paixão e ressurreição do seu Filho. Que branco que me deu agora. Isso é porque eu absolvo todo dia. Padre Alexandre, me ajuda. Deus Pai misericórdia. Bom, no final a gente diz, te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só uma coisinha para vocês ficarem tranquilos. Se um dia qualquer padre tiver um branco como esse, na hora da sua absolvição, não entre em pânico. As duas únicas coisas que o padre tem que falar e que você tem que ouvir, que o padre tem que falar para você ouvir, é te absolvo. Se ele disser isso, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, está tudo certo. Esqueceu a fórmula, deu branco geral. Pronto. Só que normalmente a gente não vai dar bandeira não, né? Começa a falar mais alto, aí na parte que esquece a gente fala mais baixo, termina falando mais alto. Nós temos os nossos caminhos também. Enfim. Então, ao começarmos e terminarmos muitas orações, dirigimos-nos ao Pai por mediação de Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Vejam, na missa várias vezes vocês vão ouvir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo.
É o tempo inteiro, todas as nossas orações são assim. Depois, vós que sois Deus com o Pai, quando a oração se dirige a Jesus, na unidade do Espírito Santo. Muitas vezes durante o dia nós dizemos o quê? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, não é uma das orações que nós rezamos? Mas vejam que aquilo que Deus nos propõe para crer faz sentido. Hein? Não é nada assim, creia porque tem que crer. Vamos lá. Com relação à Trindade. Ao observarmos a natureza, nós vemos que o que Deus nos propõe para crer faz sentido, embora seja misterioso. Por exemplo, a água. Nós a encontramos em 3 estados, sólido, líquido e gasoso. É o mesmo H2O. O fogo consta de 3 elementos. Olhe para cá, para as luzes aqui das velas. Chama, calor e luz. Vocês concordam que a gente olha para o fogo, não tem como separar essas coisas? Não tem como tirar o calor? Ou tirar a luz? Se eu tirar a luz, eu apaguei. Sim ou não? 3 em 1. A alma humana tem memória, inteligência e vontade. São as suas 3 potências. E o espírito é um só. O homem foi feito à semelhança de Deus, com o espírito, um conhecimento de si mesmo e um amor pelo qual se ama a si mesmo naturalmente, sem estudo e sem esforço. Vejam que na música nós vamos ter o quê? Melodia, harmonia e ritmo. Não tem como separar. Espaço, comprimento, largura e altura. Você consegue entender o espaço tirando uma dessas coisas? Não. Elas 3 estão lá e é uma realidade só. Tempo, passado, presente e futuro. Agora para raciocinar, olha que doido. Na realidade, a gente tem o presente o tempo inteiro. O passado é um presente que passou e o futuro é um presente que ainda não chegou. 3 em 1. Átomos, prótons, elétrons e nêutrons. Uma realidade chamada átomo. Pele tem 3 camadas. Epiderme, derme e hipoderme. E a pele é uma coisa só. Então, vejam que não é difícil reconhecer o autor de uma obra de arte por suas características. Cada artista tem um traço peculiar, como a iluminação em um quadro de Caravaggio, por exemplo, a criatividade e a distorção de uma obra de Salvador Dalí. Quem conhece arte sabe reconhecer um Picasso, um Monet, um Renoir. É possível se descobrir o autor de uma obra também com auxílio da ciência. Tudo começa com as peculiaridades do autor em sua obra de arte. E quais são as peculiaridades de Deus? Inteligência, nós vemos inteligência em todas as suas obras. Amor, também. Vejam, a realidade da música, gente. Os animais não percebem a música. Nós sim. A gente chora quando ouve uma música, quando escuta uma poesia. E o que dizer das flores? Dos passarinhos que estão gorjeando aqui agora? Então, características de Deus na natureza. Vejam que a lei da gravidade é transcendente. Ela está fora de mim. Ela é intangível. Eu não consigo pegar a gravidade. E, no entanto, ela está aí. Como Deus, que a gente não vê. As leis da natureza também são eternas. A gravidade sempre existiu e não vai mudar. Imutável, portanto. Onipresentes, a gravidade está em todo lugar no planeta Terra. São onipotentes, ninguém resiste à gravidade, não tem como. E assim, meus irmãos, nós vemos a natureza nos mostrando Deus, a assinatura de Deus na natureza. E eu termino com essa reflexãozinha do padre Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia. Muitos dizem, que enigma é esse de 3 que são 1 e de 1 que são 3?
Não seria mais simples crer em um Deus único e ponto, como fazem os judeus e os muçulmanos? A resposta é fácil. A igreja crê na Trindade não porque goste de complicar as coisas, mas porque esta verdade foi revelada por Deus, por Jesus. A dificuldade de compreender o mistério da Trindade é um argumento a favor, não contra a sua verdade. Olha que curioso. De que maneira? Nenhum homem sozinho teria idealizado jamais um mistério assim. Por isso a necessidade da revelação. Depois que o mistério nos foi revelado, intuímos que, se Deus existe, não pode ser mais que assim, uno e trino ao mesmo tempo. Não pode haver amor mais do que entre duas ou mais pessoas. E se, portanto, Deus é amor, como diz a Bíblia, deve haver nele um que ama, um que é amado e o amor que nos une. Olha aí o raciocínio de Santo Agostinho para explicar a Trindade. O Pai é o amante, o Filho é o amado e a relação de amor entre Pai e Filho é o Espírito Santo. Em Deus há um diálogo eterno entre amante e amado no amor. E aí, olha que interessante também o resumo dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, Deus, eu e o próximo. O amor é isso. Tá? E aí, quem quiser amar perfeitamente e viver não só as delícias, a paz espiritual, mas sobretudo os benefícios físicos, os benefícios para a saúde do amor, tem que estar conectado com Deus e tem que sair de si para o próximo. E aí o dever de casa dessa semana é você perguntar, inclusive, como está o amor consigo? Porque tem gente que fuma, tem gente que bebe, tem pessoas que vão se perdendo nos vícios e isso é odiar-se, não é amar-se. Por quê? Tudo que vai contra a vida não vem de Deus, vem do inimigo. E como anda o seu amor a Deus? Ele está realmente em primeiro lugar na sua vida? Ele é a prioridade? Você conversa com Deus todo dia? Examina a sua consciência para ver se está vivendo de acordo com o que Deus espera? E o próximo? Que apostolados você faz? Que visitas? Que orações você faz pelo próximo? Que consolo? Enfim, que atividades você exerce como fruto desse amor ao próximo, que deve brotar desse amor a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.